Amados irmãos e irmãs, amigos da Palavra de Deus, seguidores deste canal, as nossas saudações em Cristo Jesus. Hoje estamos aqui mais uma vez trazendo a mensagem da Palavra de Deus, que hoje ela não é bem de consolo e conforto espiritual, é uma daquelas de recomendação da Palavra de Deus. Mas pode ser de consolo e conforto espiritual se você é sempre disposto a aceitar tudo que a Palavra de Deus lhe orienta, então não deixe de lhe consolar e ao mesmo tempo de lhe confortar. O assunto de hoje é a oração intercessória. E o texto escolhido foi 1 Timóteo 2, 1 a 8, o qual eu vou ler. Diz assim o texto da Palavra de Deus: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, súplicas, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão constituídos em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Muito bem, amados irmãos e amigos. Olha, nós vamos primeiro falar sobre modelos de oração. O nome padrão de um derramado do coração, ou até das palavras a Deus, chama-se oração, mas ela se apresenta de formas diferentes, né? Num perfil diferente, o que podemos chamar de modelos de oração. Nós temos a deprecação, temos a súplica, que em algumas versões é chamada de oração, temos a intercessão e temos também a ação de graça. E pode ainda haver outros modelos, mas aqui baseado em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 8, esses são os modelos. Se alguém tiver a necessidade de saber, veja lá os conceitos de cada um. Deprecação: pedido pela obtenção de graça ou favor. É um rogo insistente a favor de alguém. Todos os conceitos se parecem, viu? Súplica é o pedido insistente e humilde. Frequentemente em situações de desespero. A intercessão é o ato de interceder ou de intervir a favor de uma outra pessoa. Isso é muito usado nas igrejas, né? A intercessão. E a ação de graça já está dizendo, é agradecer por tudo que se recebe, seja por ti ou seja por outros. Como também a súplica pode ser por si e pelos outros. A deprecação sempre pelos outros. E a intercessão é sempre pelos outros. Muito bem, nós queremos também apresentar aqui dois cuidados que devemos ter na atitude de orar, no ato de orar. As pessoas se descuidam muito e, por falta de conhecer os verdadeiros conceitos de oração dentro da Palavra de Deus, elas cometem aqui esses dois erros. O primeiro é não combater contra Deus na oração. Nós devemos evitar combater contra Deus na oração. E o segundo é querer mover o coração de Deus. Hein? Isso faz muita parte do modismo evangélico. E até de outros segmentos religiosos não evangélicos. O não combater contra Deus, aqui temos o comentário. Existem orações que são verdadeiros combates à vontade de Deus, são verdadeiras tentações a Deus. Existem essas orações. Ou seja, pedidos contra terceiros, pedidos por querer satisfazer o nosso querer egoísta, pedidos até para que profecias não se cumpram. Tem orações que chegam aí, pedindo a Deus que profecias não se cumpram. Por exemplo, as dificuldades dos últimos tempos. Senhor, não se cumpram essas coisas. Tem que se cumprir. O reino do céu só vai se estabelecer plenamente na terra depois que se cumprir todas as profecias, inclusive as escatológicas. Então,
tenhamos cuidados para que a nossa oração não seja um combate contra Deus, contra o desfecho da vontade de Deus na história da humanidade. O segundo, querer mover o coração de Deus. Essa frase é muito conhecida. A nossa oração vai mover o coração de Deus, geralmente em campanhas. Aí, será que o coração de Deus não já é perfeito? Será que nós estamos acima de Deus para mover o coração de Deus? Também, se analisarmos por outras passagens das Escrituras, existem situações em que se deve clamar a Deus. Se deve clamar a Deus o socorro, nunca se deve deixar de clamar. Mas que vigiemos para que nas nossas orações não haja combate contra Deus e nem a arrogância, a pretensão de querer mover o coração de Deus em todas as situações para satisfazer o nosso desejo. É isso aí que nós devemos evitar. Olha, um exemplo de postura de oração assumido por Jesus. Aqui nós aprendemos muito com essa referência aqui. Mateus 26, 39, 42 e 44. Nesses 3 versículos de Mateus 26, o contexto é lá no Getsêmani, Jesus Cristo naquela vigília que antecedia a paixão e morte. Ele chegou a dizer no versículo 39, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E lá no 42 e 44 diz que ele voltava para a oração, vinha aos apóstolos, que era Pedro, Tiago e João, depois voltava para a oração e dizia as mesmas palavras ao Pai. Então, 3 vezes ele disse, Pai, se é possível, passe de mim este cálice, que era o sofrimento da paixão. Mas sempre dizia, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí aqui nós chegamos a uma conclusão, né? Que a verdadeira oração move o coração humano à vontade de Deus, já que a vontade de Deus é perfeita. Embora nos custe muito caro isso, mas no final valerá a pena. Então a verdadeira oração nos conduz à vontade de Deus e não fazer com que Deus se dobre à nossa vontade. Aí está o exemplo do Senhor Jesus, que mesmo lhe custando muito a sua vida, com todo aquele peso moral e espiritual que ele assumiu por todos os pecadores, mas ele dizia, mas que se faça a tua vontade. Esse é o verdadeiro intento da oração, não é conseguir tudo o que queremos, né? Agora nós vamos dar uma analisada aqui do texto, que o assunto de hoje é a oração intercessória. Olha, irmãos, diz antes de tudo, ele diz, admoesto, pois antes de tudo, que se façam, né? O que se deve fazer? Oração, deprecação, súplica, intercessão e ação de graça, antes de tudo. Então já está dizendo que é urgente que oremos por todos os homens. Lá no final do versículo diz, por todos os homens, para que nos moldemos à vontade de Deus. Para que nos moldemos à vontade de Deus. No contexto geral desse texto aqui que nós lemos, nós vemos que é isso. Que a gente venha se moldar à vontade de Deus. No versículo 2 diz, além de dizer por todos os homens, está lá no versículo 1, né? A ênfase, todos que estão em eminência, em autoridade, para que tenhamos vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Está vendo aí? Nós devemos fazer deprecação, súplica, intercessão e ação de graça. Para quê? Para que tenhamos a vida tranquila e sossegada. Aí diz no final do versículo 2, o segredo para que se tenha uma sociedade com vida tranquila e sossegada. Diz, em toda piedade e honestidade. Então, o caminho de uma sociedade que vive em honestidade ou em justiça, você pode até trocar honestidade por justiça, é viver em santa piedade. A falta de honestidade, a falta de justiça é a falta de Deus, da justiça de Deus, nos conceitos sociais, políticos, administrativos, familiares, humanos, de um modo geral. Ele emendou aqui a honestidade,
ou justiça, há piedade. Então nós devemos orar por todos os homens para que haja essa vida na nossa sociedade, essa condição. E no versículo 3 diz assim: isto é bom e agradável a Deus. Quer fazer algo agradável a Deus? Faça isso. Faça deprecação, súplica, intercessão e ação de graça por todos os homens, para que passem pela piedade e cheguem à justiça, à honestidade. Isso é bom e agradável a Deus. Muito bem. E do versículo 4, fala do maior querer de Deus, e que diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse é o maior querer de Deus. Interessante, lá diz, se salve e venha ao conhecimento da verdade. Mas, na verdade, na ordem das coisas, é que venha ao conhecimento da verdade e se salvem. Porque a nossa salvação depende de conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus, que é a palavra de Deus e que é o Deus encarnado, humanizado, Jesus Cristo. Quem conhece a Deus, a sua palavra e a Jesus Cristo, conhece a verdade. E aí isso vem nos proporcionar a nós, todos nós, como seres humanos, a salvação. Isso é o efeito de conhecer a Deus, a sua palavra e a Jesus Cristo. É a salvação. Versículo 5 diz que Deus e o único mediador, Jesus Cristo, é que contam para a nossa salvação. No que se refere à salvação, Jesus Cristo é o único mediador entre nós e Deus, no que se refere à salvação. Porque em circunstâncias aqui, enquanto estamos vivos, nós podemos ser mediador entre uma pessoa e Deus. Mas para a salvação, só Jesus Cristo. Devemos aprender isso, né? Aí no versículo 8, diz o seguinte: quero, pois, que os homens orem, ou seja, que façam deprecações, súplica, intercessão e ação de graça, em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. É que nós olhemos para o mundo, olhemos para os homens, vejamos esse quadro, vejamos essa necessidade e não tenhamos partidos. Queiramos o bem de todos os homens e de toda a humanidade. Deus nos convida a isso hoje, a sermos intercessores por todos os homens. Se é que conhecemos a Deus, se é que conhecemos a sua palavra, se é que conhecemos Jesus Cristo, que sejamos intercessores para que tenhamos um mundo melhor. Esse é o recado básico da palavra de Deus para nós essa noite. E aqui nós temos o apelo da sua palavra. Você tem tido contato íntimo, que se chama oração, né, com o Deus absoluto? Ou se trancou dentro de si, pretendendo consumir-se na solidão de Deus? Na solidão de Deus, sem ter Deus. Segundo, se você já ora, você consegue olhar o mundo e ver o quanto as outras pessoas carecem da sua intercessão? Você tem feito isso? 3. Você busca e divulga a verdade que traz salvação? Está lá no versículo 4. E a quarta e última questão, o questionamento aqui, é: busque na oração ser movido por Deus e não a pretensão de sempre mover o coração de Deus para que Ele, em forma de resposta, satisfaça os seus desejos. Na oração, jamais se esqueça, devemos nos dispor a ser encaixado nos propósitos, nos desejos, na vontade de Deus. E assim nós seremos felizes. Porque o apóstolo Tiago até disse que a gente não sabe orar. E quando a gente não ora com esse intento, não estamos sabendo orar. Caro irmão e irmã, se a palavra lhe tocou de alguma forma, lhe esclareceu algo, compartilhe com outras pessoas, para que elas também sintam o que você sentiu, sejam edificados, tenham alguma informação como você teve. E todos que receberem o compartilhamento, se desejarem se inscrever no nosso canal, se inscreva, seja bem-vindo à nossa comunidade, como sempre digo. Acione lá o sininho, né? Se inscrever e acione lá o sininho para que você receba os vídeos que forem postados para a sua edificação. Então, nessa noite eu peço ao Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, a favor de todos os homens que creem, os homens que não creem, os homens que estão em autoridade, os que estão
governados, os que estão sob liderança, os que estão liderados. Todos os homens, de todas as raças, de todas as cores, de todas as nações, de todas as culturas, de todas as religiões. Deus Todo-Poderoso queira abençoar por intermédio do Senhor Jesus. É isso que eu peço essa noite e desde já agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.